1500, chega ao Brasil Pedro Álvares Cabral, juntamente com a sua esquadra, destacando a presença de Gaspar da Gama, grande navegador convertido ao cristianismo. Era o Mar Vermelho que se abria para esses judeus portugueses que começaram a emigrar para o Brasil, dando início ao período de colonização. Em 1591, acontece a primeira visitação da Inquisição ao Brasil e iniciam os seus processos penais e as extradições para Portugal, onde seriam julgados pelo Tribunal da Inquisição. Milhares deles eram cristãos novos que voltaram às práticas judaicas secretamente e por isso foram processados, extraditados, condenados e penalizados. Devido ao domínio holandês no nordeste do Brasil, judeus de origem portuguesa que residiam na Holanda vieram para a terra de Santa Cruz, estabelecendo aqui 2 sinagogas, as primeiras das Américas. Após a expulsão dos holandeses, muitos judeus permaneceram nessa região, dedicando ao plantio da cana e à produção de açúcar, já cultivada desde a época de Fernando de Noronha e seus colonizadores, os primeiros cristãos novos a povoar o Brasil. Após este período, dá-se início ao ciclo do ouro nas Minas Gerais e vários cristãos novos portugueses foram atraídos por essa riqueza mineral, ocorrendo uma grande imigração para as vilas mineiras no século XVIII. Por essa razão, uma grande parte dos processos arquivados na Torre do Tombo, em Lisboa, refere-se a esses cristãos novos oriundos do Nordeste e de Minas Gerais. Só em 1821, o período de Inquisição é oficialmente extinto em território brasileiro. O Brasil, atualmente, possui milhões de pessoas que são descendentes diretos ou indiretos destes denominados cristãos novos. A maior parte deles possui sobrenomes de marranos ou cristãos novos, tipicamente portugueses, que perderam suas tradições e costumes judaicos ao longo dos séculos. Portanto, o Museu da História da Inquisição traz à memória uma parte importante dessa história não conhecida pela população brasileira e ainda não relatada efetivamente pelos livros didáticos dos currículos escolares. Através de painéis, gravuras, exposições de objetos e peças, documentos históricos e dezenas de livros para consulta, além de réplicas de alguns instrumentos de tortura, o Museu da História da Inquisição conta a história da colonização judaica no Brasil, abordando de maneira clara e objetiva o período no qual a Inquisição ibero-brasileira vigorou entre os séculos XVI e XIX. Desejamos, com o Museu da História da Inquisição, conscientizar a sociedade dos riscos e das crueldades advindas da intolerância religiosa, cultural e social e, ao mesmo tempo, promover o respeito à dignidade humana, tornando-a melhor e saudável a todos. Defender o direito e a liberdade de crenças, conforme consta em nossa Constituição. Promover o reconhecimento e divulgação junto aos órgãos públicos e privados e entidades religiosas, quer a nível nacional ou internacional, da influência dos cristãos novos na formação étnico-cultural brasileira. Fomentar a investigação entre pesquisadores das diversas áreas acadêmicas sobre a temática cristãos novos e a dispersão sefaradita no Brasil colonial. Resgatar todo e qualquer acervo legado pelos cristãos novos brasileiros e portugueses no período da Inquisição, como fotos, literaturas, documentos, registros e outros. Divulgar essa parte da nossa história em escolas, universidades e outras instituições de ensino, em seminários, associações ou qualquer entidade que manifeste interesse em conhecer essa história e apoiar sua causa. Conscientizar que o Brasil tem hoje, embora ignore, uma das maiores concentrações de descendentes cristãos novos do mundo. Além disso, o primeiro Museu da História da Inquisição no Brasil oferece ao público livros para consulta, pesquisa histórica e genealógica sobre sobrenomes judaicos portugueses e sefaraditas. Uma sala multimídia para exibição de vídeos, filmes e documentários sobre a história da Inquisição,
promoção de cursos para docentes e interessados, auxiliando-os para o ensino e divulgação da causa em suas escolas, comunidades ou quais forem suas esferas de influência e presença. O museu está aberto ao público em geral, em especial aos historiadores, pesquisadores, professores e alunos ou grupos interessados em aprender mais sobre a história da Inquisição no Brasil. Agradecemos sua presença e faça agora conosco uma viagem ao passado para que possamos construir um futuro promissor quanto à tolerância e à paz entre os povos. Se você desejar participar do projeto Amigos do Museu ou se cadastrar como associado da Abradim, visite nossos sites. Curta também nossa página no Facebook. Museu da História da Inquisição, Rua Cândido Naves 55, bairro Ouro Preto, Belo Horizonte. Telefone 31 2512 5194.